Olá, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ego. Mas antes da gente começar esse bate-papo, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, como também deixar o seu like. Então vamos lá, né? Quem é esse sujeito, o ego? Primeiramente a gente tem que lembrar que o ego está ali relacionado ao princípio da realidade. O ego, ele surgiu a partir do id, onde ele já se adaptou à realidade exterior pelo aprendizado. Bom, e a diferença do ego para o id é que o ego ele também quer o prazer, né? Mas não um prazer como no id, que é a qualquer custo. Ele quer um prazer desde que esse prazer respeite as regras da sociedade onde ele está inserido, as regras morais. E qual que é a função do ego, né? Bom, o ego, ele é uma instância psíquica onde ele tem a função principal de mediar, que é deixar de uma maneira integrada e harmonizada as constantes pulsões que vêm do id, querendo só prazer, e as exigências e ameaças que vêm do superego. Então, ele busca o equilíbrio entre estes dois. Como eu disse no começo, o ego ele tem como base o princípio da realidade. E essa realidade, ele vai aprendendo conforme o meio onde ele está inserido, ele vai assimilando todas aquelas informações. E assim, né, ele vai começar a se esforçar para atender os desejos do id, só que de uma maneira realista, que seja adequada para o convívio social, né? E assim, como ele tem por base o princípio da realidade, antes de satisfazer uma pulsão do id que é puro prazer, ele vai ponderar sobre quais são os custos e os benefícios de tomar essa ação antes de decidir se ele vai agir em desistir ou em ceder a esses impulsos. E assim ele acaba por permitir talvez uma ação do id, mas desde que seja no momento adequado, num local adequado. O que é maravilhoso para evitar situações constrangedoras e que também situações inadequadas possam ocorrer. De uma maneira mais resumida, é como se viesse aquela vontade muito grande de agir por impulso. Aí o ego vem para controlar, fala calma, espera, que não é hora nem lugar para fazer essa sua vontade. E adequa essa ação para o meio onde o indivíduo está inserido. E se o ego não existisse, a gente pode dizer que essa pessoa perderia a sua identidade, onde essa pessoa não ia conseguir diferenciar o eu dos outros, o eu das coisas. De uma maneira mais extrema, a gente pode dizer que essa indistinção levaria a um padrão até esquizofrênico. E a forma como esse ego age no indivíduo também vai diferenciar os comportamentos interpessoais, né? Porque existem vários tipos de ego, onde, por exemplo, um ego que seja inflado demais torna aquela pessoa muito narcisista e com um falso sentimento de superioridade, uma incapacidade de aprender a ouvir uma autocrítica, por exemplo. Um ego inflado, ele pode mascarar dores, traumas, frustrações. Então isso pode denunciar uma condição de sofrimento que o ego quer esconder. Outra possibilidade é a existência de um ego que seja frágil demais, que torna aquela pessoa muito submissa, suscetível a bullying, a exploração. É um comportamento de alguém que se anula por falta de autoestima, como medo de não ser mais aceita por uma pessoa ou por um grupo. Bom, então a gente vê aí dois extremos completamente diferentes. E para Freud, o ego ele age ali no centro da consciência, onde o ego tem importantes papéis, como, por exemplo, ser responsável pelo nosso lado racional, lógico, científico, ser responsável também pela nossa interpretação e ação no mundo exterior. Ele tem a responsabilidade pela nossa mente atenta, nosso foco, nossa concentração, por tudo que você sabe sobre o que está fazendo agora. Onde ele busca também aquela satisfação comedida, negociando entre o id e o superego, ou seja, cedendo um pouco para um lado,
do puro desejo, um pouco pro lado das obrigações morais e práticas de vida. O ego, ele influencia nossa personalidade, ou melhor, o ego é a nossa própria personalidade, pelo menos o lado da nossa personalidade que a gente mostra para as pessoas. E se houvesse um desequilíbrio dessas estruturas, o resultado seria uma personalidade mal adaptada, onde, por exemplo, poderia vir a ter um id dominante, onde o resultado seria um indivíduo totalmente impulsivo, com sérias dificuldades de socialização. Ou com um superego hiperativo, onde o resultado poderia ser um indivíduo radicalmente moralista, alienado e com conceitos ortodoxos. Um ego potencializado pode criar um indivíduo apegado demais à realidade, rígido e incapaz de flexibilizar com regras ou estruturas. Então aí a gente vê como é importante que essas três instâncias psíquicas elas estejam em equilíbrio para que as pulsões não se tornem patológicas. Além disso, além de se tornarem patológicas, elas vão fazer mal pro indivíduo e para aqueles que estão ao seu redor. Então, acho que esse é um bom resumo para entender sobre o ego. Bom, e esse foi o resumo que eu preparei para vocês sobre o ego, e no próximo vídeo eu volto pra gente conversar sobre o superego.